Olá, profano. Quero fazer um convite a você. Deixe tudo o que você acha que sabe de lado. Esqueça sua religião, seus dogmas e crenças. Pelo menos por hoje. Porque agora você está em meus domínios. Eu sou meia-noite e vou lhe contar uma história. Farei uma pausa nos meus relatos em busca do espírito do catador de sonhos para lhes contar uma passagem, digamos, engraçada que me aconteceu em uma época remota. Em certa ocasião, uma família rica e excêntrica se mudou para uma casa. À primeira vista, era apenas uma casa comum, grande, com mais cômodos do que um profano precisaria usar e com espaço bastante para que um casal e seu único filho pudessem se sentir solitários em seu interior. Uma casa qualquer, exceto talvez pela lenda de ser uma casa mal assombrada. Alguns profanos contavam uma história de que uma famosa atriz da época fora assassinada naquele mesmo lugar e que, desde então, seu espírito assombra a casa, matando a todos que se atrevessem a permanecer ali por mais de uma noite. Uma forma de vingança do espírito, ou qualquer coisa do tipo. Mas foi exatamente essa história que incentivou a família a comprar tal casa. A primeira noite passou sem grandes acontecimentos, uma noite normal e tranquila, embalada pela chuva forte e duradoura que esfriava o ar da estação. Normal, mas logo no segundo dia coisas peculiares começaram a acontecer. Logo pela manhã, todos os integrantes da família puderam presenciar fenômenos com as luzes. Por todos os cômodos, as luzes tornaram-se oscilantes, um fenômeno que não acontecia com outros equipamentos eletrônicos. Mas até então, nenhum problema sério, já que o fenômeno começava e terminava rápido, e com grandes intervalos entre eles. Pela tarde, contudo, objetos começaram a desaparecer de um lugar e aparecer em outro. E aqui a família começou a prestar mais atenção nas lendas locais. Ainda assim, tentaram acreditar que tudo era fruto de suas imaginações, e decidiram que seria melhor simplesmente ignorar tais acontecimentos. Mas tão logo a noite cair, a situação fugiu do controle. Eis que na cozinha, enquanto o casal se preparava para ir à cama, talheres que estavam repousados por sobre a mesa e a pia simplesmente começaram a ser jogados de um lado para o outro. O casal, apavorado, correu o mais rápido que pôde para o quarto, onde mantiveram a luz acesa e gastaram boas horas tentando explicar o que havia presenciado. No dia seguinte, o sol brilhava fervoroso no céu límpido. A casa parecia novamente normal. A família aproveitou o momento para consultar algum eletricista que pudesse avaliar a situação, na esperança de confirmar que se tratava de apenas um problema comum. Como já era de se imaginar, o eletricista não pôde constatar nenhuma normalidade em nenhum ponto da casa. Mas mesmo assim os fenômenos continuavam. As luzes continuavam acendendo e apagando, como que por vontade própria. Colheres e garfos e facas flutuavam pela cozinha, e agora aparelhos de televisão e rádio começaram a seguir a canção, ligando e desligando como que por vontade própria, mudando de estação conforme bem entendiam, e no final do segundo dia, um líquido gosmento e vermelho começou a vazar por alguns cantos da parede e do teto. Sem perder mais tempo, pensando na saúde também do seu único filho, que, na época, não devia ter mais de 14 anos, ambos os pais decidiram chamar um especialista que lhes pudesse ajudar. Claro que eles não pouparam recursos e chamaram pelo melhor profissional, se a gente pode chamar assim, da área, sem entrar no mérito do que se ele sabia que estava fazendo ou não. Essa profana
que se dizia uma grande intendente dos assuntos paranormais, chegou à casa apenas alguns dias mais tarde, e lá ela logo começou com o seu trabalho. Usando apenas de aparatos sem sentido e uma intuição fajuta, ela logo percebeu que de fato algo havia de errado naquela casa, pois um espírito irritado, repleto do mais diabólico desejo de vingança, vagava pelo local. A espiritualista então decidiu que a melhor opção seria tentar se conectar com um espírito que vagava pela casa em busca de iluminá-los. Seu pior erro. Logo no começo do ritual de invocação, uma forte tempestade de trovões começou a iluminar o céu, escurecido pelas nuvens da tempestade seca. Luzes piscavam, televisores ligavam, rádios buscavam com desespero por alguma sintonia que apresentasse mais do que ruídos fantasmagóricos. Talheres se moviam de uma parede a outra para o teto de vez em quando. As coisas se tornaram realmente assustadoras por lá. Uma forte dor de cabeça assolou o filho, fazendo-o chorar de forma compulsiva, e um terrível mal-estar preencheu completamente o corpo dos 3 adultos. A família então resolveu sair de casa, deixando a especialista realizar o seu trabalho, mas já era tarde demais. A porta se encontrava trancada, por mais que ninguém a tivesse trancado, e uma força invisível impedia que as chaves se aproximassem do buraco da fechadura. Não apenas isso, mas logo a força puxou as chaves para a parede e arrastou, formando um desenho de um rosto feminino na tinta branca da parede. Estavam todos presos, dentro da casa. A tempestade começou a se tornar mais tensa. Uma chuva forte carregada de granizo abafou o som dos gritos de desespero da família. A dor de cabeça da criança tornou-se insuportável. Sangue saía por suas narinas e orelhas enquanto ele tomava um comportamento estranho, se debatendo, convulsivamente, e preferindo palavras que ninguém mais era capaz de entender. Do outro lado, a espiritualista iniciou um choro terrivelmente lamentoso, como se uma dor insuportável lhe afligisse. Ela precisou interromper o ritual, inventando para se debater de forma agonizante. Dores também começaram, pouco a pouco, a roubar a sanidade dos pais. Embora eles ainda conseguissem, não sem muito esforço, raciocinar de alguma forma. A chuva só aumentava de intensidade. Raios e trovões iluminavam o céu completamente. Ensurdeciam qualquer um que os ouvisse. A pequena criança, então, completamente dominada por seja lá o que fazia se comportar de maneira tão diferente, chegou ao apogeu de seu autocontrole. Ela simplesmente parou de se contorcer, como se tivesse cedido ao que lhe afligia. Dirigiu-se calmamente à sala de estar, onde todos estavam. Chegou até a cozinha, onde colheres, garfos, facas e panelas dançavam vivamente pelo ar. Apanhou uma pequena faca pontiaguda, encrustada na parede. Voltou então seu rosto para os pais, que ignoravam a dor que sentiam, vislumbrados pelos olhos vazios e a expressão atônita do filho, quase como se já tivesse morto. Se simplesmente fosse outra pessoa. A criança recomeçou a andar em direção aos pais, cujo espanto lhes impossibilitava qualquer movimento. Passo ante passo, a criança se aproximou até parar a distância de um toque do seu velho pai. Ele então, com toda a calma do mundo, estendeu a faca de forma ameaçadora. Nesse momento, as luzes piscaram e foi possível ver algumas lágrimas escorrendo pelo rosto pálido e sem expressão nenhuma. A mãe não aguentou a cena e acabou desmaiando, deixando ao pai todo o peso daquela cena. O pobre menino, valendo-se de um movimento rápido e preciso, usou a faca. Sangue escorreu, gritos ecoaram sob a cortina de fortes trovoadas até que, completamente sem vida, o corpo despencou sobre o chão. A luz voltou por um momento, um breve momento, mas longo o bastante para mostrar o corpo pálido da criança morta, vítima de um suicídio. O garoto caiu no chão sem vida e o seu pai o seguiu, sempre preferindo perder a consciência e agarrando a esperança de que, ao acordar,
aquilo tudo não teria passado de um terrível pesadelo. Assim que o casal acordou e passando o choque de saber que o único filho que haviam podido ter estava agora morto, vítima de um aparente suicídio, ambos recolheram seus pertences, apenas os essenciais, e saíram da casa para nunca mais voltar. O tempo passou e a casa encontrou um novo morador. Ele descobriu que a casa fora construída sobre uma reserva de minério de ferro e magnetita, o que em dias de tempestade criava um forte campo magnético. Dependendo da tempestade e do campo magnético, poderia ser forte o bastante para causar mal-estar e sangramento em adultos. Alguns objetos de metal também eram influenciados por tal campo, sendo empurrados ou puxados sem dizer o efeito sobre as instalações elétricas. Ele acabou descobrindo também que o alicerce da casa era feito de alguma árvore conhecida como sangue de dragão, originária do norte do país e conhecida por sua seiva vermelha. Com o aumento da umidade causada pelas chuvas e pelas infiltrações na casa, certos fungos e algumas bactérias cresciam no lugar, transformando a umidade em um espesso líquido avermelhado. Até então tudo bem, mas alguns anos depois o novo morador da casa acabou cometendo suicídio, vítima de um espírito perdido, o daquela mesma criança que ali, anos atrás, havia se suicidado. E assim, mais uma vez, uma lenda gerada pela ignorância criou uma realidade cruel e assassina. Acreditem vocês ou não, esse é mais um conto do meia-noite. Durmam em paz, profanos.